A recepção de Devil May Cry 2 foi desastrosa. Os fãs detestaram o novo sistema de combate, a dificuldade reduzida e as mudanças na personalidade do Dante. Apesar disso, o jogo vendeu bem, já que foi lançado no embalo do sucesso do primeiro. Hideaki Itsuno, que tinha sido trazido a bordo aos 45 do segundo tempo para tentar salvar o que podia do navio afundando que era o DMC2, disse em entrevistas que se sentiu péssimo assumindo o trabalho de outra pessoa, mas que criou apreço à franquia e queria fazer justiça aos fãs que se sentiram decepcionados com o game. Então, assim que a produção de DMC2 foi finalizada, ele pediu pra Capcom para dirigir um terceiro jogo desde o começo, tomando as decisões criativas que achasse melhor pro projeto. A Capcom, talvez se sentindo culpada por ter colocado o homem nessa situação, aprovou a ideia. Ei, eu sou a Vika, e hoje é dia de lembrar como o Itsuno salvou essa franquia do abismo e embarcar nos casos de família que é Devil May Cry 3, Dante's Awakening. A maior parte da equipe envolvida no Devil May Cry 2 ficou com o Itsuno na produção do terceiro jogo. Logo de cara no desenvolvimento foi definido que deveriam voltar ao estilo de gameplay do primeiro, com a velocidade dos inputs determinando qual combo seria realizado. Mas não era o bastante. A equipe, especialmente o Itsuno, com a sua experiência como diretor e produtor de jogos de luta, queria expandir e melhorar o sistema para dar ainda mais liberdade e possibilidades para os jogadores durante o combate. Isso acarretou em um sistema intuitivo e fácil de aprender, mas difícil de masterizar. A quantidade de coisas que o jogo permite que você faça com o combate é inacreditável. Eu zerei esse jogo várias vezes desde a época que eu joguei pela primeira vez e até hoje, enquanto eu gravava gameplay pra esse vídeo, acabei descobrindo ataques e mecânicas novas. Além de terem expandido insanamente a quantidade e principalmente a variedade de armas. Existem um total de 5 armas brancas e todas têm movimentos, habilidades e atributos diferentes. A vibe das armas é completamente diferente uma da outra e isso é muito legal. Além de ser possível desbloquear vários movimentos novos para cada arma à medida que usamos orbes vermelhos nas estátuas do tempo espalhadas pelo jogo. Além de podermos trocar entre duas armas rapidamente com um botão durante o combate. As armas de fogo também foram expandidas em quantidade e variedade, sendo também 5 no total. Além de terem sido balanceadas para terem uso mais situacional como no primeiro jogo. Elas também podem ser melhoradas com orbes vermelhos, aumentando atributos específicos em cada uma, como dano ou cadência de tiro. Um detalhe que eu acho muito legal é que o Devil Trigger, a forma demônio do Dante, muda de visual e de efeito dependendo da arma que estiver empunhada, com cada uma das 5 variações concedendo melhorias diferentes pro personagem enquanto nesse estado. Eu acho os designs muito legais. Eles têm um quê quase alienígena, o que faz sentido, afinal eles foram desenhados por Kazuma Kaneko, da Atlus, que trabalhou em franquias como Persona e Shin Megami Tensei, incluindo Shin Megami Tensei 3 Nocturne, lançado em 2003, alguns meses depois de Devil May Cry 2, e tem o Dante como personagem convidado. Foi daí que surgiu a relação da equipe de DMC com o Kaneko e também o meme featuring Dante from the Devil May Cry series. O restante dos designs ficou a cargo do Daigo Ikeno, que também trabalhou no Devil May Cry 2. A câmera recebeu uma melhora considerável, focando agora exclusivamente no personagem e podendo ser levemente ajustada com o segundo analógico do controle em alguns cenários. Os itens consumíveis e upgrades de vida e barra de Devil Trigger, além de missões bônus com desafios espalhados pelo cenário, foram mantidos de forma bastante similar ao que eram no primeiro e segundo jogo. A regra é clara, se não tá quebrado, não conserte. Uma adição substancial à gameplay foi a introdução da mecânica de estilos. Antes de iniciar uma missão, ou indo até as estátuas do tempo, você pode escolher um entre estilos diferentes, que quando equipados concedem habilidades novas ao Dante. Trickster é um estilo focado em movimentação e evasão, sendo a habilidade base um dash muito útil para evitar ataques. Essa é a habilidade que eu mais usei nesse playthrough, porque eu gosto bastante de como ela acelera o ritmo das coisas. Swordmaster é focado em combate corpo a corpo e concede um novo golpe para cada uma das armas brancas. Gunslinger é focado em tiroteio e concede um ataque novo para cada uma das armas de fogo. E Royal Guard é focado em parry e defesa, sendo mais difícil e técnico de se utilizar, mas igualmente devastador. À medida que o jogo passa, desbloqueamos mais 2 estilos, mas eu vou deixar para falar deles durante um recap da história. Quanto mais um estilo for utilizado, mais uma barra de experiência se enche ao passar do jogo, desbloqueando novos movimentos atrelados ao estilo em questão. Essa mecânica é muito legal. Ela dá mais uma camada de profundidade ao gameplay e ainda mais liberdade para o jogador escolher a forma que vai abordar cada situação. Todos os estilos são super diferentes um do outro e eu recomendo muito que você experimente todos, porque eu acho todos muito divertidos, cada um à sua maneira. O Hideaki Itsuno disse em entrevistas que cada um dos 4 estilos base do jogo teve inspirações diferentes, com Trickster sendo o estilo Devil May Cry 2. Ô, seu Itsuno, parece que eu tô falando mal dele desse jeito, já que o rolamento do DMC2 é feito com o pressionar de um botão, assim como o dash do Trickster. Swordmaster é o estilo X-Men vs Street Fighter, já que ele facilita a expansão de combos e ataques aéreos, que são parte crucial nos jogos da série Versus. Gunslinger, o estilo Dante, já que é focado nas armas de fogo, principalmente nas pistolas Ebony e Ivory, que são as armas favoritas dele. É estranho esse não ser o estilo Devil May Cry 2, já que a gente só usa arma naquela merda daquele jogo. E Royal Guard, o estilo Third Strike, que é conhecido principalmente pela mecânica de parry, que é parar os ataques pressionando o botão no tempo certo. Let's go, Justin! Eu amo como nesse tipo de papo dá pra perceber o quanto o Itsuno ama trabalhar com videogames e o quanto ele se dedica aos projetos que participa. A trilha sonora desse jogo é um absurdo
absurdo. Só tem pedrada atrás de pedrada, cheio de metal industrial, com a vibe já característica da franquia. Tendo também alguns temas orquestrais mais soturnos em alguns momentos específicos da história. Uma das coisas notórias desse jogo é a dificuldade. Na época que o jogo foi lançado, em 2005, a versão americana foi considerada um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Atente ao detalhe, a versão americana. A versão japonesa era consideravelmente mais fácil. Reza a lenda que o motivo foi porque a Capcom dos Estados Unidos instruiu o time do Japão a fazer a versão americana mais difícil para evitar devoluções, já que nos Estados Unidos existe uma política de que o cliente pode devolver o produto em até 30 dias de uso. Então, sendo mais difícil, o povo não conseguiria terminar tudo do game rápido bastante para devolver. Um ano depois, o jogo recebeu uma nova versão, chamada de Special Edition, e uma das alterações dessa versão é que foi feito um balanceamento geral na dificuldade. Eu usei a versão remasterizada da Special Edition para gravar esse vídeo, e eu já volto para falar em mais detalhes sobre ela, tá bom? Se tratando da história, o novelista Bingo Morihashi foi chamado para comandar a trama. Ele já tinha trabalhado supervisionando a tradução e transcrição dos manuais do DMC2, mas achou o trabalho super estressante por conta do caos que foi a produção, e ficou receoso em aceitar o convite para trabalhar no 3, mas foi convencido pelo Itsuno. A primeira coisa que foi decidida é que o Dante deveria voltar com a personalidade descontraída do primeiro jogo, com o Morihashi aumentando ainda mais a dose de deboche, arrogância e piadinhas, já que já tinham definido que o jogo seria um prequel, se passando antes do 1, acompanhando o Dante mais jovem. A dublagem e captura de movimentos do Dante foi feita pelo dublê Ruben Langdon, que mandou tão bem no papel que acabou se tornando a voz e mocap permanente do personagem. E sim, captura de movimentos. Todas as cutscenes do jogo foram feitas com captura de movimentos, para deixá-las ainda mais estilosas. Morihashi disse em entrevistas que se sentiu especialmente desafiado a escrever e criar o design do antagonista do jogo, o irmão gêmeo de Dante, Virgil, visto que ele tinha pouquíssimo background na pequena aparição que faz no primeiro jogo, como um dos servos espectros do vilão Mundus. A propósito, um dos personagens da Divina Comédia, poema do autor italiano Dante Alighieri, que o Hideki Kamiya tirou inspiração para criar o primeiro jogo, se chama Virgilio. Virgil? No primeiro jogo é dito que o Virgil foi morto por demônios junto com a sua mãe quando era criança, mas o Kamiya deu a bênção pro Morihashi meter um retcon e mudar isso, fazendo o Virgil ainda estar vivo quando jovem para ser o antagonista do game. A dublagem e a captura de movimentos do Virgil foram feitas pelo Dan Southward, que pra mim sempre vai ser o Power Ranger Quantum de Power Rangers Força do Tempo. Quantum Power! I'll handle this myself. E ele manda muito bem no papel. Ele é muito fã da cultura samurai, e segundo o time de desenvolvimento, isso ajudou ele a encontrar o tom perfeito pro personagem, que é mais calmo, frio e calculista. O completo oposto do porra louca piadista que é o Dante. Esse conceito chamado de antítese, que é quando dois elementos próximos são opostos, é algo que vem desde a Grécia Antiga e foi muito utilizado no movimento barroco, predominante nos séculos 16 e 18. Vika Tamari também é cultura. A adição das cutscenes com captura de movimentos foi um acerto em cheio. Todas elas são super estilosas e legais de assistir, então eu vou manter muito delas aqui no vídeo, beleza? A história desse jogo é a minha favorita da franquia, abordando temas como traumas e conflitos familiares. You've heard of it, haven't you? The Legend of Sparta? O jogo começa com uma pessoa contando sobre o lendário Cavaleiro das Trevas Esparda e como ele selou o submundo para salvar o mundo dos humanos, e que ela conheceu os filhos de Esparda. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like arch enemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. But in the end, only one was left standing. Sorry, not open for business yet.
Vemos Dante em sua loja, que ainda não tem nome. Ele é visitado por um homem misterioso que diz ter sido enviado pelo seu irmão. He sent this invitation for you. Please accept it. Invitation, huh? This party's getting crazy. Let's rock. Que intro foda, puta que pariu. A primeira missão do jogo é só uma porradaria franca dentro da loja, pro jogador se situar nos comandos. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party. Na rua, ele encontra a cidade toda destruída, incluindo a sua loja. To cover all this. Dante sai na porrada com um grupo de demônios e enfrentamos o primeiro mini-boss. Um tipo de ceifador sinistro, que é uma referência àqueles demônios de tesouronas do primeiro jogo. Essa batalha é bem dificilzinha pra ser a segunda missão do jogo. E isso é ótimo. Eu joguei usando Royal Guard e é muito satisfatório parar os ataques do bicho. Derrotando a criatura, assistimos uma cutscene de uma torre gigantesca surgindo do chão no meio da cidade. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Esse encontro dos dois um ano antes do jogo foi mostrado em um mangá, que foi lançado um pouquinho antes da data de lançamento do game, que eu já li, é curtinho e é bem legal. O homem que atacou o Dante antes, Arkham, fala sobre a torre demoníaca, Temeningru, que foi construída por adoradores do mal para ser a ponte natural entre o mundo humano e o mundo demoníaco, antes de ser selada pelo Sparda 2 milênios atrás. It can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it?
Of course, he's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Essa introdução do Virgil é muito foda. Ela diz tudo que você precisa saber à primeira vista sobre o personagem. Ele é concentrado, ele é frio e ele é foda. Dando conta do mini-boss como se ele fosse nada. I found it. Dante segue em direção ao Temenigru, e aqui a gente consegue a Shotgun, que é excelente pra espalhar grupos de inimigos. Na entrada da torre, o Dante é barrado por uma criatura, um Cerberus. Wow, I've never seen a talking mud before. You know, in a dog show, you definitely take first place. Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. It's showtime. Come on. Eu amo o Dante, cara, vai se fuder. Hora da nossa primeira boss fight, e ela já é pé na porta, soco na cara. O Cerberus tem essa armadura de gelo que precisa ser destruída antes de atacarmos pra causar dano. E ele tem ataques bem variados, de ataques físicos a projéteis. É difícil na medida certa, e o estilo Trickster ajuda bastante a evitar o dano. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Essa é a nossa primeira arma nova e eu já falo dela. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Eu amo um jogo assumidamente cafona, sabe? Linda, ela tem até homofobia no olho. Looks like we have an uninvited guest. A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Ok, a arma nova. Cerberus é um nunchaku triplo com golpes bem rápidos e estilosos. É muito divertido de usar. Todas as armas que a gente ganha no jogo são atreladas a alguma cutscene. Então eu vou ter que esperar um pouquinho pra detalhar o que cada uma faz à medida que o Dante for conseguindo elas no jogo, tá bom? Avançando pelos corredores da torre, rola uma boss fight contra essa coisa.
Sinceramente, essa é a única boss fight que eu acho verdadeiramente uma merda nesse jogo. A gente precisa esperar o bicho passar por baixo pra gente poder subir nele e atacar, enquanto evitamos uma chuva de projéteis. É chato e cansativo. Uma bosta. Próximo! Que porra é essa? Esse demônio Jester diz que conhece o Temenigru e que essa área é um gerador de energia para todo o setor que eles estão. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. I see. Thanks. You still piss me off, though. Do outro lado da porta, Jester fica de palhaçada e liberta demônios que emboscam o Dante. Mas esses merdinhas não são páreo pro nosso Devil Boy. Uma das adições da Special Edition é uma série de batalhas opcionais contra o Jester em troca de orbes. Tem algumas espalhadas pelo jogo e elas são um bom desafio, mas não interferem na história, são totalmente opcionais. Enquanto desbloqueamos novos andares da torre, Dante é barrado por duas figuras. Look, brother, it's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious hosts. Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to guard this door. That's right. We can't let you pass. Hora de... isso mesmo. Boss Fight! Essa é uma das minhas boss fights favoritas do jogo. Contra os guerreiros de fogo e vento, Agni e Rudra. É bem difícil controlar a batalha contra dois inimigos ao mesmo tempo e decorar os movimentos deles, mas é muito legal. A estratégia é dividir o dano entre eles durante o combate, porque se você matar um deles e deixar o outro com bastante energia, o que sobrou vai pegar a espada barra cabeça do outro e o bagulho vai ficar louco. Muito legal essa variação de como a boss fight pode rolar. Wait! Yes, wait! We have been waiting for a long time. Yes, a very long time. For someone stronger than us. Someone who can control us. You shall take us with you. We could be a great help to you. Okay, but on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish. Impressive. No talking. Good.
A gente assiste uma cutscene muito estilosa da garota de antes metendo bala em alguns demônios, mostrando que ela não tá pra brincadeira. Agni e Rudra são uma das minhas armas favoritas do jogo e eu acho estiloso demais os movimentos usando elas. A próxima missão consiste em completar 3 desafios em salas diferentes pra conseguir itens, que vão ativar uma espécie de estátua que vai permitir a nossa passagem por uma porta. Em uma, a gente precisa achar um caminho certo numa sala com portas diferentes. E me lembrou muito o puzzle de Ocarina of Time, que é bem parecido. No segundo desafio, precisamos passar por um corredor com lanças, saindo da parede, chão e teto. E no terceiro, precisamos manter esse mecanismo aceso com os nossos ataques enquanto enfrentamos uma enxurrada de inimigos, que só morrem enquanto os 2 mecanismos estiverem ativos. É bem desafiador, gosto muito. Concluindo 2 desafios, a entre aspas estátua atira um laser para abrir a passagem. Se completarmos os 3, o Dante pega o mecanismo para si como uma nova arma, Artemis, que eu sinceramente não gosto muito. Eu usei ela bem pouco durante o jogo, ela lembra um pouco o Nightmare do primeiro. Assistimos então mais uma cutscene da moça. Well, well. You've grown stronger. You point a gun at me, your own kin, your dear papa. The only family I ever had was my mother. And she's dead! You break my heart. After all, it was I who gave you your name, my darling daughter. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? What the hell was that for? Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Explorando mais um pouco, finalmente chegamos no topo do Temenigru. You showed up. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Hora de enfrentar o Virgil, e meu Deus, como eu amo os combates mano a mano assim dessa franquia. Virgil tem vários movimentos com sua espada, Yamato, que pedem muita precisão do jogador pra evitar. É uma batalha difícil na medida certa e muito divertida. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. I see a devil inside you has awakened as well. Wait! We should leave. For the moment we have all that we need.
Dante se levanta mais puto do que nunca e pula do Temenigru, abatendo demônios no caminho, mas é interceptado por uma baleiona voadora, Leviathan, que apareceu antes, voando no fundo do cenário. Essa missão é dentro do bicho, num cenário bem grotesco. Progredimos pelo interior do Leviathan até chegar nessa sala com essas 3 coisas, que é uma boss fight. A gente precisa causar dano nos 2 trecos das pontas até o do meio abrir a carapaça e podermos atacar, causando dano na barra de energia principal, enquanto a gente evita uma horda interminável de inimigos e lasers que o treco do meio dispara. Essa boss fight é um pouquinho demorada, mas não é nada difícil se souber controlar uma multidão com combos sem perder o fio da meada. Assistimos então uma cutscene do Arkham lendo uma passagem do livro dele pra abrir uma porta do Temenigru. Destruir aquele bagulho fez o Leviathan colapsar e cair no chão, convenientemente na frente da moça que apareceu antes. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you. Because I don't want to miss the party. Who counted on you anyway? Nessa missão, precisamos encontrar um item para ativar a passagem. Então seguimos caminho enfrentando uma turma e resolvendo alguns pequenos puzzles. Aqui conseguimos uma arma nova, Spiral, que é uma sniper. É bem forte e existe um macete de usar Royal Guard como cancel para aumentar a cadência de tiro, mas eu acabei mal usando ela no jogo todo também. Eu tenho um fraco pelo combo Ebony Ivory mais Shotgun, não tem como. A propósito, cancel que eu citei é um termo de fighting games, de quando você cancela a animação de um movimento para emendar em outro movimento imediatamente. O fato desse jogo ter várias oportunidades de cancel e outras coisas de fighting games é mais um sintoma de como a experiência do Itsuno dirigindo esse tipo de jogo incrementou o combate. Resolvendo alguns pequenos puzzles, entramos numa sala e somos recepcionados por uma mulher, Nevan, que parece um design rejeitado da Era Venenosa, e começa a falar toda flertante com o Dante. E é hora de boss fight. Essa foi uma das batalhas que eu achei mais chatinhas. A gente precisa ficar spamando tiro até os morcegos da Nevan dissiparem, para então atacarmos no corpo a corpo e causar algum dano substancial nela. Não é exatamente difícil ou ruim, é só chatinha mesmo. Eu já falei isso, mas eu amo como esse jogo é assumidamente cafona e não tem medo disso. A gente vê uma cutscene da Lady chutando bundas Welcome back. e uma do Virgil e Arkham seguindo pelos corredores da torre. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife to become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you.
Vamos falar da Nevan Guitarra. Essa é a arma mais diferente e técnica do jogo. Os ataques são principalmente a carregar esses morcegos para eles voarem contra os inimigos, criando variações usando o movimento do analógico. A lá Devil May Cry 2 é interessante e com certeza bem diferente, mas requer bastante prática e um pouco de estudo mais a fundo nas mecânicas da arma. Eu sou uma negação usando ela. Mas eu vi um vídeo de um mano chamado Dante Black ensinando como usar ela direito. Eu não conheço ele, mas eu achei bem legal o vídeo, então se você tem interesse, dá uma olhada lá. Pelo que eu vi, o canal dele é focado em Devil May Cry e outros hack and slash, ele trata o combate de forma bem técnica. Quem for lá, comenta que veio por mim, ele não vai entender porra nenhuma, vai ser muito bom. Com a passagem de antes liberada, Dante encontra o corpo de Arkham. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife. For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Just go. I don't care anymore. Family, huh? You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. Stop him. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father! Father! Virgil. Deixando o Lady pra trás e passando por um fucking trenzinho bizarro que me lembra muito a sessão de carrinho do Resident Evil 4, Dante encontra um item que precisa pra progredir. Oh, you poor thing. Didn't your mother ever teach you how to use a door? Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Essa boss fight
Essa maldita boss fight foi um dos momentos que eu quase coringuei no jogo, porque ela é muito difícil. Os ataques do inimigo, Beowulf, a besta da luz, tem um alcance enorme, causam muito dano. Mas é um difícil divertido, graças a Deus. Porque mesmo perdendo, você sente que a culpa não é do jogo, da arma que você tá usando, dos status do personagem. A culpa é sua por não ter jogado direito. O jogo tá te dando as ferramentas, mas como usar elas é com você, parça. Se vira! Decora os padrões de ataque do boss aí e boa sorte, meu bacano. Isso, acima de tudo, faz a vitória suada ser mais recompensadora. Você se sente evoluindo como jogador nesses momentos. Depois de dar um supapo no demônio, Dante segue o bicho, que foge prometendo achar ele pelo cheiro. Dante pega o orb que precisa para avançar pelo Temenigru e começa a passar mal. Jester aparece. This is amazing! Even the Devil Boy is no match for it. Whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. You know? If that's what it takes to shut you up, it bugs the crap out of me when someone talks more than I do. O palhaço diz que o Virgil tá controlando o Temenigru usando o amuleto da mãe deles, e que se o Dante não se apressar, ele vai abrir o portal do inferno. Oops. I forgot to mention one teeny little item. E que o orb é a chave para avançar, mas que ele absorve a alma de quem o porta. So I think you'd better hurry. Ou seja, é hora de sebo nas canelas e fazer o caminho de volta. O orb mantém Dante na forma Devil Trigger o tempo inteiro, mas vai drenando a energia gradualmente. Então precisamos ir abatendo inimigos no caminho para restaurar aos pouquinhos, para que a energia não se esgote por completo até chegarmos no objetivo. Existe um senso de urgência, mas não foi lá muito difícil manter a energia no nível seguro. Com o caminho liberado, Dante é emboscado por uma carruagem puxada por um cavalo de fogo ali no meu coração. Eu acho que umas 2 pessoas só vão entender essa referência. Talk about horsepower. Aqui a gente precisa evitar as investidas do cavalo, Geryon, e ir causando dano até a ponte eventualmente quebrar e a luta continuar em uma arena. Essa boss fight é interessante, porque ela te mantém sempre em movimento para evitar os projéteis do cavalo. Quando ele parar, é hora de ir pra cima no corpo a corpo. Em dado momento, ele vai começar a desacelerar o tempo e usar essa brecha para atacar. Mas não tem muito mistério ou dificuldade para evitar os golpes, ainda mais usando o estilo Trickster. Com o bicho derrotado, adquirimos o nosso primeiro estilo novo, Quicksilver, que permite desacelerar o tempo que nem o Geryon tava fazendo na luta. Assistimos então uma cutscene. Seed of Sparta! I told you that I remembered your rancid scent. You're not the one I faced before. Excellent Sparta had 2 sons! Puta merda! Why isn't this working? Is there something missing? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can.
Hora da segunda batalha contra o Virgil. Dessa vez, além da Yamato, ele tem as manoplas, que causam um dano filho da puta, e também a forma Devil Trigger, que ele ativa de tempos em tempos. Eu acho muito legal isso do Virgil conseguir equipamentos novos, pra expandir seus movimentos. Da mesma forma que a gente, controlando o Dante, conseguiu. As lutas contra o Virgil são minhas partes favoritas do jogo. Sorry, but this is no place for a little girl. Shut up! You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Bravo! Bravo! Well done, everyone! Well done! You. Don't be a bad girl, Mary. I don't know where you came from, but you don't belong here. Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. You have lost. Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! You want to know where the spell didn't break? Virgil? 2 amulets. A set of Sparta's blood. Now, I need one more key. He sacrificed 2 things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you, in whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Whoa! Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. I expected nothing less from the Devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. I shall take over the power of Sparta! Uou, muita informação, muita coisa acontecendo e o plot vai ficando mais apimentado. I had a chance to stop him before, but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible? Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? A demon like you wouldn't understand. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. Assim que a missão começa, pra avançar a gente pega o Beowulf, as manoplas que o Virgil tava usando. Os movimentos são parecidos com o Ifrit, as manoplas de fogo do primeiro jogo, mas bastante expandidos, incluindo chutes, e é muito forte. É uma das minhas armas favoritas do jogo, gosto muito de usar em conjunto com a espada inicial, Rebellion. Visitamos alguns cenários que passamos anteriormente até chegar na rua, onde o Dante vê a moto da Lady e usa ela pra subir o Termini Gru e meter a porrada em alguns demônios.
enquanto a Lady tá indo a passo de tartaruga, escalando com o gancho da bazuca. Nessa missão precisamos avançar, ativando esses seletores para mudar as salas ao nosso redor, tendo que encontrar 3 itens para abrir um elevador para progredir. Assistimos uma cutscene do Arkham no portal do submundo sendo levado por ele. Seguimos por mais cenários que já passamos, e eu acho bom mencionar que em nenhum momento fica cansativo passar por cenários repetidos, já que a gameplay é super divertida e esse é o grande trunfo desse jogo. Se a gameplay dele fosse bucha que nem a do 2, isso seria fatal. Dante encontra a Lady de novo. What's wrong? You tired? Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back. I told you, you can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to kill him. That's enough motivation to keep me going. Besides, this is my family matter. You should stay out of it. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. Ih, rapaz! Essa boss fight contra a Lady é bem legal. Ela usa o cenário pra se esconder e as armas causam um bom dano. Sabe o que causa um bom dano também, minha filha? Beowulf. I'll take care of him. This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. I know what I need to do. Wait. Use this. How much is it gonna cost me? You can give me your name. Dante. Dante. Please. Free my father. I will, lady. Eu amo o desenvolvimento da Lady nesse jogo. Ela começa sisuda e poucas ideias, fazendo pouco caso do Dante por ele não ser humano, mas nesse momento ela entende que eles têm muito em comum. Vemos uma cutscene de Arkham no submundo usando os colares de Dante e Virgil e pegando a espada Force Edge, que pertencia ao Sparda. Agora a gente tem a bazuca da Lady, Kalina Ann, no nosso arsenal. Ela atira devagar e tem pouco alcance, mas é bem forte, vai ser muito útil já já. Chegando no topo da torre, Dante passa por um portal, onde uma sombra na forma do Devil Trigger confronta ele. Essa boss fight é interessante, a gente precisa atrair a sombra e atacar esses refletores na parede para ativar um feixe de luz e atordoar o bicho, abrindo oportunidade para atacar. Não é difícil, é só questão de acertar o timing e usando o Beowulf fica facinho de ativar os bagulho antes de levar dano. Com a sombra derrotada, desbloqueamos um novo estilo, Doppelganger, que permite criar um clone para nos ajudar no combate por alguns segundos. Esse estilo é interessante, mas é mais para uma segunda jogada, já que a gente ganha ele aos 45 do segundo tempo. Dante entra no portal e vai parar nessa área, que lembra muito a capela onde fica a estátua do Mundus no primeiro jogo. Aqui a gente enfrenta esses inimigos, que são peças de xadrez, numa batalha bem legal. A gente enfrenta algumas peças diferentes no decorrer do jogo, mas agora tá tudo junto e misturado. E como no xadrez, precisamos abater o rei pra vencer a batalha. É um segmento bem rapidinho, mas é bem legal. Agora chegamos nessa área super brisante, que é um boss rush. Cada mural nos transporta para uma batalha, com os boss que enfrentamos durante o jogo. À primeira vista, pode parecer meio enrolação pra estender o tempo do jogo, mas eu acho muito legal voltar nos bosses anteriores com nossos equipamentos novos, e principalmente a experiência de jogo. E ver algumas lutas sendo praticamente trivializadas
pesadas. Dá uma sensação muito boa de progressão, de que você e o Dante ficaram mais fortes do que antes. E a gente pode escolher qual boss fight fazer. Cada boss acende uma luz nessa tableta de pedra, e a gente precisa formar um círculo com as luzes nela. Vemos então a cutscene de Arkham com a Force Edge, recebendo os poderes de Sparda e assumindo a forma do lendário Cavaleiro das Trevas. Dante avança pelo submundo e é emboscado por Arkham. It's like staring into a backed up toilet. Dude, my father wasn't so hideous. Can't you tell by looking at me? Anyway, that shape suits you better. Let's begin the main event. Vamos lá! Eu acho esse design do Arkham transformado uma merda. É só uma bolha gigante, uma moeba do diabo. Quando causamos certo dano, ele desaparece e essas cobrinhas nos atacam aos montes. E é nessa hora que a Kalina, Anne e o Quicksilver salvam muito, porque desacelerando o tempo dá a chance de respirar e o dano em área da explosão dos mísseis é suficiente pra limpar o caminho e não ser completamente oprimido por esses bichos chatos do caralho. Quando chegamos na metade da energia do boss, rola uma cutscene. Look at you, making a big dramatic entrance and stealing my spotlight. What? You don't possibly believe that he deserves to be our main event now, do you? Now that you mention it, you're right. You should come to realize you cannot control the power of Sparta. You're wasting your time, buddy. I think he needs to learn the hard way. Puta que pariu, vambora! Agora o Virgil tá nos acompanhando. Ele ataca junto com a gente e podemos dar comandos pra ele se aproximar, que é importantíssimo quando os bichinhos aparecerem. Obviamente essa moeba não é páreo pros filhos de Sparda, que dão uma coça nesse otário. I'll try it your way for once. Remember what we used to say? Jackpot. What a surprise. Here I was looking for you, and lo and behold, you come to me. Mary. Don't ever call me that again. My mother was the only one who could say my name. Wait. Please. Do you really want to shoot me? Can you shoot me? Your own father? I wish to be a god!
And I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? Help me, Mary. Mary died a long time ago. My name is Lady. Goodbye, Father. No! There, I thought I wasn't gonna cry. Give that to me. No way. You got your own. Well, I want yours too. What are you gonna do with all that power, huh? No matter how hard you try, you're never gonna be like Father. We're wasting time! We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood. But more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. Right. É hora de terminar isso. Essa batalha é demais. Eu considero essa a melhor boss fight do jogo, não só no quesito gameplay, mas porque é o clímax da história, o ápice da batalha. O Dante tem que enfrentar um inimigo que não é só formidável, mas é o seu próprio irmão, enquanto o Virgil tem que enfrentar o Dante, que ele tanto subestima, uma última vez, pra provar pra si mesmo, no topo do seu orgulho e ego, que é o mais forte. Os dois irmãos se enfrentando com todas as forças, defendendo seus próprios interesses e sendo, mais do que nunca, a antítese um do outro, mesmo tendo muito em comum. Isso é história sendo contada através do combate, cara. É lindo e dá ainda mais peso pra conclusão iminente do jogo. O Virgil tem vários ataques novos, já que agora ele tá usando a Yamato e a Force Edge ao mesmo tempo. Essa boss fight é muito, muito difícil. É sofrida de verdade, isso faz ela ser ainda melhor e mais intensa. The portal to the human world is closing, Dante. Because the amulets have been separated. Let's finish this, Virgil. I have to stop you. Even if that means killing you. No one can have this, Dante. It's mine. It belongs to a son of Sparta. Leave me and go, if you don't want to be trapped in the demon world. I'm staying. This place was our father's home.
You're still here. I need that back. No late charges, I hope. I'll think about it. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. Devils never cry. I see. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way... Looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! Que jogo do caralho! Eu amo a história desse jogo. Ela é simples, mas é muito boa. O Dante tá mais carismático do que nunca. O arco de personagem da Lady é muito legal. A propósito, assim como o Dante e o Virgil têm seus nomes tirados do Dante Alighieri e o Virgílio da Divina Comédia, o nome da Lady é inspirado em Madonna. Não essa Madonna. A representação artística da Virgem Maria é chamada de Madonna em italiano. O nome de batismo da Lady é Mary, que nem em inglês Virgin Mary, Virgem Maria. E o nome Madonna da representação artística vem de Madonna, que significa minha senhora, ou em inglês, my lady. E segundo o diretor de arte, Daigo Ikeno, o visual dela foi inspirado na cantora Julia Volkova, do Tatu, que foi responsável pela autodescoberta de uma geração inteira de lésbicas nos anos 2000. E o Virgil é um antagonista perfeito. Ele não é inerentemente mal, ele não quer dominar o mundo, destruir a raça humana e aquele blá 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 de sempre, e nem sente ódio ou vontade de matar o Dante. Ele só age pelos próprios interesses na sua busca por poder para se tornar mais forte, e não se importa com quem estiver no caminho, subestimando o irmão que renegou sua herança demoníaca enquanto ele próprio a abraçou. Mas o Dante precisa evitar, porque ele sabe que nessa busca por poder, sangue inocente inevitavelmente vai ser derramado. What happened next? Nothing, really. We took care of all the remaining devils and that was it. I still have a job to do that's far from done, which is to eliminate every last demon. I need to ensure that monsters like my father never come about again. And he promised to help me hunt down the demons, even though he's part one himself. But now I realize that there are humans as evil as any devil, as well as kind and compassionate demons in this universe. At least I've found one so-called devil who is able to shed tears for those he cares about. That's enough for me to believe in him. Oh, speaking of a kind devil, he finally decided on a name for his shop. Wanna know the name? Devil May Cry. Se vencermos sem inimigos durante os créditos do jogo, assistimos uma segunda cena pós-créditos. It'll be fun to fight with the Prince of Darkness. If my father did it, I should be able to do it too. Concluindo o game em dificuldades diferentes, habilitamos roupas extras, como a do DMC1, que apareceu na cena pós-créditos. Eu acho muito legal que com essa roupa, a espada inicial, Rebellion, é substituída pela Force Edge, e o visual do Devil Trigger é a forma de espada, que o Dante assume para enfrentar o Mundus no final do primeiro jogo. Como eu citei antes, um ano depois do lançamento inicial, o jogo recebeu uma nova versão, chamada de Special Edition, que trouxe alguns balanceamentos na dificuldade, adição de orbes dourados, que são tipo continues para quando você morrer, além de conteúdo extra, como o retorno do Bloody Palace, o modo Survival introduzido no Devil May Cry 2. Esse modo é divertidíssimo de se jogar, e estende muito a vida útil do jogo.
jogo. Antes de iniciar, você escolhe as suas armas e estilo e parte pra luta. Concluindo o modo, você habilita a roupa Super, que te permite jogar com Devil Trigger ilimitado. E já tinha no primeiro jogo. E eu esqueci de mencionar no vídeo. A segunda grande novidade é o Virgil como personagem jogável. Ele não tem uma história própria, ele joga a mesma campanha do Dante. Ele tem 3 armas, Yamato, Beowulf e o combo Yamato mais Force Edge. Um único estilo, chamado Dark Slayer, que permite que ele faça pequenos teleportes. Ele não usa armas de fogo, mas lança adagas de energia, no melhor estilo Nelo Angelo no primeiro jogo. O Virgil também tem roupas especiais. Inclusive, em uma delas, o Devil Trigger dele tem o visual do Nelo Angelo. Isso é muito foda. Ele também é jogável no modo Bloody Palace. E é divertidíssimo, os golpes dele são muito estilosos e é muito legal de jogar. Em 2012, o jogo recebeu uma versão remasterizada, junto com os 2 primeiros jogos. Foi essa versão que eu usei pra gravar o vídeo, e em 2019 ela foi lançada pra Nintendo Switch, com uma adição exclusiva, que é a habilidade de trocar de estilo em tempo real durante a partida. Isso é uma adição muito bem-vinda, que surgiu em Devil May Cry 4, lançado em 2008. No PC tem mods que fazem essa função. Devil May Cry 3 é um jogão. Eu considero ele o melhor da franquia e é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Esse jogo fez nascer em mim a paixão por jogos de ação. Eu lembro como se fosse ontem, da pequena Vi Katamari, vendo esse jogo na banquinha da esquina que vendia jogos Piratex e pensando: ei, eu já vi esse jogo numa revista, vou comprar, deve ser legal. E deu no que deu, sabe? Mais uma franquia da Capcom que eu virei fã devota. Não deu outra, né? O jogo foi um puta sucesso. E não só salvou a franquia do abismo depois do desastre que foi o 2, mas também consagrou de vez Devil May Cry como um dos grandes nomes da Capcom e do gênero como um todo. No embalo do sucesso do jogo, em 2007 foi lançado um anime de 12 episódios, produzido pelo estúdio Madhouse, que fez séries consagradas como Death Note, Parakeet, Beyblade, Perfect Blue, Vampire Hunter D, uma porrada de animes. O anime se passa entre Devil May Cry 1 e 2, e os roteiros foram supervisionados pelo próprio Bingo Morihashi. Eu acho bem divertido, e são poucos episódios, então dá pra maratonar rapidão. Se tratando de games, a história do nosso caçador de demônios favorito continuaria 3 anos depois, em 2008, com Devil May Cry 4. Mas esse é papo pra outra hora. Na moral, essa pizza não tinha obrigação nenhuma de ser tão boa.